Daniel capítulo 3, verso 17 e o 25. Vamos ler apenas esses dois versículos nesse momento. Diz a Escritura: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Agora o 25, meus irmãos. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, nosso Deus, nós estamos hoje aqui para ouvir a sua voz, sua palavra santíssima. Senhor, fale conosco, que a Escritura se abra para nós, o seu ensino, a sua compreensão, e o Senhor ponha no nosso coração, Pai, a sua palavra. Nós pedimos no Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, para a honra do Senhor, para o nosso bem eterno, no Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, nós estamos nas últimas pregações fazendo uma revisão deste grande capítulo 3, irmãos. Nós tivemos aqui a alegria e o privilégio de fazermos a exposição, né? Capítulo 3 de Daniel. Eu disse para vocês que eu ia falar de 3 assuntos nessas revisões que assim se destacam muito claramente neste capítulo, que é, primeiro, a adoração em todas as ações. Cada ação aqui que essas pessoas realizaram, desde o rei, a multidão, os invejosos e os 3 rapazes feios a Deus, é adoração. Ações de adoração, nós falamos isso aqui, né? Elas estão fazendo para o seu Deus, ou para o Deus verdadeiro, ou para um ídolo. E na segunda mensagem nossa domingo passado, nós falamos, irmãos, da firmeza, exatamente desses jovens que diante da fornalha ardente se mantiveram fiéis ao Senhor. E nós falamos aqui que essa firmeza ela tem um aspecto negativo, ou seja, de não se dobrar a deuses falsos, e o aspecto positivo, que é somente adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vejam que tudo tem a ver com adoração, ações de adoração, e a própria firmeza é também adoração, irmãos. Mas hoje eu quero falar do último assunto, né? Que é exatamente a questão da salvação de Deus. E vocês vão observar também que a salvação de Deus ela é alguma coisa que tem a ver também com adoração. Cada ato de salvação na Bíblia, isso aqui nós podemos falar assim, sem medo de errar. Se vocês pensarem, cada ato de salvação na Bíblia vai produzir louvor, vai produzir adoração. Deus ele está exatamente operando esses atos de salvação para a sua glória, para o seu louvor. Ele está mostrando a si mesmo quem ele é através desses atos de salvação. E aqui, irmãos, nós temos esse grandioso, glorioso ato da salvação de Deus que salva seus servos fiéis da fornalha ardente. Mas eu quero pensar com vocês não somente na salvação aqui do capítulo 3, que é da fornalha, que o rei manda jogar os jovens e ela está 7 vezes mais aquecida, mas também do outro capítulo que nós estudamos, do capítulo 2, que no capítulo 2 Deus também salva. O rei ele tinha decretado a morte de todos os sábios da Babilônia. Todos iam morrer, porque ninguém conseguia interpretar o sonho do rei. Mas então, Daniel ora a Deus, e Deus dá a ele não somente o sonho, mas a interpretação do sonho, porque é isso que o rei queria. Então, Daniel se apresenta diante do rei, dá a interpretação, conta o sonho, dá a interpretação, e todos aqueles sábios são salvos, junto com Daniel e junto com os amigos de Daniel. Então, no capítulo 2, Deus salva. No capítulo 3, Deus salva. E há uma coisa, meus irmãos, na Bíblia também, que esses atos de salvação de Deus no Antigo Testamento, nós também não precisamos não erramos em afirmar que os atos de salvação de Deus no Antigo Testamento, eles apontam para uma salvação maior, a salvação do Novo Testamento, a salvação da Nova Aliança. Quando nós estamos aqui hoje, por que nós estamos aqui hoje, irmãos? Nós não estamos aqui hoje para fazer meramente uma reunião social, para
nos aqui conversarmos porque gostamos de estar juntos, ou para comemorar simplesmente assim um fim de ano, ou o novo ano que está chegando. Nós estamos aqui acima de tudo, para isso que existe o dia do Senhor. Por que o dia do Senhor é no domingo? Porque o dia do Senhor é o dia da ressurreição de Cristo. É o dia que nós lembramos que o Senhor Jesus nos salvou da morte. Que Ele, quando levantou daquele túmulo, como nosso mediador, nosso representante, Ele venceu a morte. Mas para vencer a morte, Ele teve que primeiro morrer. Ele teve que morrer no nosso lugar, pagar pelos nossos pecados. O que eu quero dizer aos irmãos é que todo o Antigo Testamento, ele é uma promessa. Desde que Adão pecou, caiu, Deus ele prometeu, ele disse assim, eu vou trazer um descendente, eu vou trazer um homem nascido de mulher, um homem como Adão, um homem tão ser humano como Adão e Eva, um homem que nasce de mulher, portanto, né, é um ser humano, mas ele vai pisar na cabeça da serpente, ele vai trazer a salvação, e por todo o Antigo Testamento Deus realizou várias salvações. A mais conhecida de todas é a salvação no Êxodo, quando Deus livra o seu povo da terrível escravidão do Egito. Nós lemos hoje aqui, na introdução dos 10 mandamentos, quando o Senhor diz, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da servidão na terra do Egito, eu te salvei. Então, essa salvação, irmão, essas várias salvações que existem no Antigo Testamento, elas estão apontando para a salvação maior. Elas estão mostrando assim, olha, vem um Salvador do nosso maior problema, que é o pecado. Ele vai nos reconciliar com Deus, ele vai nos libertar da nossa morte, da nossa maldição. E hoje nós estamos aqui para celebrar isso, para meditar nessa verdade. E eu quero, meus irmãos, que vocês aqui, levar os irmãos pela graça de Deus, mostrando na palavra do Senhor, que nós temos que entender que essa salvação gloriosa, maravilhosa, que Deus operou na pessoa do seu Filho Jesus, vai nos levar a amar cada vez mais a Deus, na medida que nós entendemos essa salvação. Vai nos levar a amar esse Deus e vai nos levar a viver uma vida de adoração, ou seja, de ações de adoração, como nós vimos na primeira mensagem. Vai nos levar a uma firmeza, como nós vimos na segunda mensagem. A salvação de Deus, na medida que nós compreendemos a salvação de Deus, entendemos a natureza dela, que tipo de salvação é, nós vamos amar esse Deus. A Bíblia, irmãos, nos orienta para nós olharmos para a cruz, para nós meditarmos todos os dias aos pés da cruz de Cristo, meditarmos naquela terrível obra de Cristo por nós. Terrível que eu digo porque caiu sobre ele a ira de Deus que era nossa. E ele nos libertou, ele pagou pelos nossos pecados. É porque muitas vezes nós não meditamos devidamente nessa grande obra, que as nossas ações às vezes são fracas para Deus. As nossas ações começam a ser seduzidas, nosso coração e as nossas ações começam a ser seduzidas pelos ídolos deste mundo, pelos ídolos da Babilônia, pelas estátuas de Nabucodonosor. É porque nós não meditamos muito na cruz, irmãos, é que nós somos fracos. A geração cristã moderna no nosso país não é conhecida pela firmeza, é conhecida pela idolatria, infelizmente. Porque a cruz de Cristo não tem sido pregada devidamente, porque os cristãos não têm meditado na cruz de Cristo. E eu gostaria hoje, irmãos, com a graça de Deus, de incentivar meus irmãos a fazer isso. Nós vamos fazer assim, irmão, nós vamos olhar para essas duas salvações de Deus, porque Deus ele salvou 2 vezes aqui, no capítulo 2 e no capítulo 3. Nós vamos observar a natureza dessas 2 salvações, nós vamos observar como Deus salvou, e nós vamos então, pela graça de Deus, conforme o ensino do Novo Testamento, nós vamos procurar mostrar a relação dessa salvação com a salvação maior, que é a cruz de Cristo, que é a obra de Deus por nós. Então, eu convido meus irmãos a olharem aqui comigo. Nós vamos primeiro olhar para a primeira salvação no capítulo 2. Eu quero dizer para vocês logo o seguinte, antes de nós entrarmos exatamente aqui no texto. No capítulo 2, o rei teve um sonho e ele chamou os magos
para que os magos interpretassem o sonho. E não só interpretassem, dissesse o sonho. Porque ele disse que esqueceu o sonho. E nenhum mago fez isso. Então, aquele sonho, quem deu para ele foi Deus. E Deus, através de Daniel, seu profeta, Deus traz tanto o sonho em si, como a interpretação do sonho, o significado do sonho. E aí, então, todas aquelas pessoas são salvas, na medida em que Deus, através do seu profeta, traz a revelação. Então, no capítulo 2, a salvação ela está muito ligada à revelação de Deus. A verdade que vem de Deus através daquele sonho. No capítulo 3, irmãos, é um pouco diferente. Porque aqui não se tratava de um sonho que tinha que ser interpretado, mas de uma ordem do rei idólatra. Uma ordem, então, para que se adorasse um ídolo que o rei produziu. E os servos do Senhor se negaram a fazer isso e eles foram lançados na fornalha ardente. Então, Deus operou um outro tipo de salvação. Ali Deus os guardou do fogo, da fornalha. O próprio Deus se revelou ali. O quarto homem, né? Porque foram 3 lançados, mas tinham 4 passeando ali. Então nós temos, assim, irmãos, esses 2 tipos de salvação. Uma primeira salvação em que Deus traz revelação. E através dessa revelação, Deus salva todos os sábios da Babilônia. E a segunda salvação, que é uma salvação do fogo, é uma salvação da fornalha ardente, através da própria presença divina com os seus servos. Então vamos guardar essas informações, irmãos, e vamos olhar agora para a primeira salvação. Convido vocês a olharem comigo o capítulo 2, meus irmãos. Capítulo 2, eu não vou ler muitos versículos, vocês conhecem a história, nós fizemos há pouco tempo a exposição do capítulo 2, mas no capítulo 2, como eu disse há pouquinho, como ninguém interpretou o sonho do rei, no versículo 12 do capítulo 2, o rei, ele toma essa atitude, ele diz aqui o texto, por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Então esse foi o decreto do rei. Todos os sábios vão morrer. O que fica claro no texto, irmãos, é que os sábios não podiam fazer nada, absolutamente nada. Eles dizem que não tem esse poder. Eles dizem no versículo 10, observe o que eles dizem no versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não está com a carne. Então observem, meus irmãos, que os próprios magos, eles dizem assim, que eram os homens sábios da Babilônia, os homens que mexiam com magia, com a religião da Babilônia, mas ele mesmo diz assim, olha, nós não podemos fazer isso e ninguém pode fazer isso. Isso tem que vir dos deuses, ou seja, ainda que eles não existam deuses, mas uma coisa eles têm razão, tem que ser um poder sobrenatural, acima do homem, o homem não pode fazer isso. Vocês vão observar, eu queria que os irmãos fizessem uma coisa, agora nós estamos iniciando mais um ano, e sempre somos incentivados, né, a ler a Bíblia de novo, ler as Escrituras, e eu gostaria que vocês fizessem uma coisa, irmãos, vou sugerir que vocês fizessem uma coisa, observem que toda salvação na Bíblia tem essa marca, só Deus podia fazer isso, o homem não pode fazer, então aqui não tem como os homens darem uma resposta para o rei. Só Deus pode dar essa resposta. Pois bem, meus irmãos, nós observamos que os servos de Deus, ou seja, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego aqui nesse caso, eles acreditam nisso.
Mas é claro que eles acreditam muito melhor do que os magos, porque os magos são idólatras, eles acreditam em deuses. Os servos do Senhor sabem que existe só um Deus, e eles sabem que só esse Deus pode trazer a revelação, pode trazer a salvação. Então, o que eles fazem, irmãos? Versículo 17, vamos ler do capítulo 2. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros, não perecessem. Eles estão dizendo, ó Deus, nos salve, nos dá a revelação desse mistério, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Eles acreditam que só Deus sabe. Então o que eles fazem? Eles oram, e o ato de oração deles significa que eles creem. Fé. Segundo aspecto aqui desta salvação é que, o assunto é grave, só Deus pode fazer, mas um outro aspecto da salvação, que sempre também vai aparecer na Bíblia, é a fé. Deus chama o homem a crer nele como Salvador. E esses homens acreditam que Deus pode salvar. No versículo 19, Deus revela o mistério. E aí, irmãos, Daniel louvou a Deus do céu. Aqui está então a questão de que essa salvação, ela traz glória a Deus, louvor a Deus, adoração a Deus. Daniel, no versículo 20, diz: seja bendito o nome do Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele é que salva. Veja o que diz o versículo 21. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque fizeste saber o assunto ao rei. Daniel louvou a Deus, porque a salvação foi dada, porque a revelação foi dada. A salvação, ela leva o louvor, a adoração, e foi dito aqui por Daniel, é ele que dá sabedoria, é ele que dá o poder, e é ele inclusive que governa os povos, porque esse é o assunto do sonho. E aí nós temos, meus irmãos, exatamente que o sonho, ele é a revelação de que este Deus é absolutamente soberano sobre todos os impérios humanos. Eu já preguei aqui, não vou repetir, mas os irmãos devem lembrar que a estátua, ela tem várias partes, e cada parte dela representa um reino. Mas esses reinos, essa estátua gloriosa, enorme, belíssima, espantosa, o rei fica até com medo, mas essa estátua, acontece com ela o seguinte: uma pedra é cortada sem mãos, e essa pedra cai sobre os pés dessa estátua, que é de barro. É de barro. Está ali uma mistura com o que há de mais frágil, barro. Ainda que a cabeça seja de ouro. Então, toda a estátua gloriosa cai, vira pó e desaparece, ninguém mais vê, diz o texto. Mas então, esta pedra, ela cresce, se transforma num grande monte e se espalha por toda a terra. E aí Daniel vai falar isso para o rei, conta o sonho e diz para ele que, o que significa rei? Significa que virão reinos depois do teu. O Deus dos céus, que controla a história, que é soberano sobre a história, vai trazer os impérios, como nós estudamos aqui, os impérios persas, gregos, romano, império romano, persa, grego, romano. Mas então, no meio de toda essa história humana, em que Deus está levantando reinos, derrubando reinos soberanamente, Deus vai trazer o seu reino, o seu reino. Veja o que ele diz, meus irmãos, no versículo 44, isso é maravilhoso, ele diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá
todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ora, meus irmãos, aqui Daniel está profetizando sobre o reino de Deus, o reino de Cristo, que não é um reino humano. Lembra que no sonho a pedra é cortada sem mãos, ou seja, sem a agência, sem o poder dos homens, sem a mão dos homens, mas é o reino de Deus, é pelo poder de Deus, é o reino de Cristo. Um dia, no meio do grande e poderoso Império Romano, Deus se encarnou no ventre de uma virgem humilde de Israel. E ali, naquele ventre, cresceu aquele ente santo, gerado pelo Espírito Santo, o Deus homem, nasceu com um menino santo, sem pecado, viveu nesse mundo, viveu uma vida santa e pura e morreu na cruz pelos pecadores. E disse a Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, estariam aí agora os meus soldados, os meus militares armados, brigando, lutando para que eu não fosse preso. Mas não tem nada disso, porque o meu reino é um reino espiritual. O meu reino é um reino da verdade, é o reino do Evangelho, é o reino da pregação da palavra de Deus. É o reino que liberta pecadores do maior problema deles, que não é o Império Romano, conforme até inclusive o povo judeu nessa época achava que o problema deles era o Império Romano. E Jesus mostra, não, o problema da humanidade é o pecado. Então ali, como diz Daniel aqui, nos dias desses reis nasce Jesus, o rei Jesus, e antes dele João Batista já diz: arrependei-vos porque está vindo o rei, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede, porque o reino está se aproximando, o reino está chegando, é o reino de Deus. Aqui está no sonho, meus irmãos. Este sonho maravilhoso profetiza sobre a vinda do rei Jesus. Então nós temos aqui o sonho que mostra essa verdade. E qual é a reação de Nabucodonosor, meus irmãos? A semelhança de Daniel, Nabucodonosor louva a Deus. Leiam comigo aqui o versículo 47. Veja o que diz o versículo 47. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, o revelador de mistérios. Note, ele mesmo diz, só ele que é o revelador, pois pudeste revelar este mistério. O rei louva a Deus. Todos os magos, todos os sábios são salvos através da revelação maravilhosa que Deus deu a este profeta, a este homem de Deus chamado Daniel. E a revelação então mostra que vem o rei Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui está esta salvação. Mas tem um ponto ainda que eu estava esquecendo de falar. É que este reino, ao mesmo tempo que ele é um reino que fala da vinda do rei, ele é um reino que fala que esse rei vai esmiuçar os outros reinos. Ou seja, é um reino que fala da salvação de Deus dentro do reino. Que viria uma salvação em que todos os que participassem deste reino iriam participar de um reino que jamais será destruído. Veja o versículo 44. Que não passará outro povo. Esse é um reino eterno. Portanto, o texto está dizendo para nós que esse reino vindouro de Cristo aqui, quando Daniel proferiu essa profecia, era um reino em que todos os que participassem dele teriam vida eterna. Não morreriam. Não passariam. Essa é a salvação prometida no Antigo Testamento, irmãos. No entanto, nós temos aqui uma outra palavra, porque são os dois lados. Nós temos aqui a palavra de que esse reino, que não será destruído, irmãos, esmiuçará, veja a segunda metade do versículo 44, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, esse reino vem para trazer juízo sobre as nações, juízo sobre os povos.
A Bíblia fala desse juízo e nós sabemos por que do juízo. Babilônia, que é um exemplo nas Escrituras, você vai encontrar Babilônia lá no Gênesis, você vai encontrar Babilônia no exílio babilônico aqui na história de Daniel e dos profetas desse período. Você vai encontrar Babilônia no Apocalipse. Babilônia é um símbolo do mundo, da humanidade caída, que afronta a Deus todos os dias, que adora ídolos, que adora poderes, governos deste mundo e todos os ídolos deste mundo, e que afronta a Deus todos os dias. O Senhor está dizendo aqui, e essa é a mensagem bíblica, o Senhor Deus, o Rei Jesus, Ele vai quebrar o poder desses reis idólatras. Quando isso vai acontecer, meus irmãos? Na sua volta, no dia do juízo final. Portanto, a Escritura, ela nos ensina, meus irmãos, que ao mesmo tempo em que Deus vai trazer salvação aos que são do seu reino, Deus vai trazer juízo aos que estão fora do seu reino. Todos aqueles que confiam em poderes do mundo, que estão ali fazendo parte daquela estátua enorme, brilhante, gigante, vão virar pó, vai ser destruído. A salvação é dada no reino de Deus, mas fora do reino de Deus existe juízo de Deus. Observe então, irmãos, que aqui o texto nos dá uma palavra. A salvação é da ira de Deus. Os que estão fazendo parte do reino de Deus, eles são salvos do juízo de Deus que vai cair sobre essas outras nações, sobre esses outros reinos, sobre os poderes deste mundo. Mas vamos olhar agora para o capítulo 3. Observe, irmãos, que no capítulo 3 nós temos algumas semelhanças com essa salvação do capítulo 2, mas aqui, mais uma vez, o que nós temos, irmãos? A semelhança da salvação no capítulo 2, nós temos a maravilhosa verdade, meus irmãos amados, de que só Deus poderia salvar os jovens que caíram na fornalha. Observem, meus irmãos, o que está escrito no versículo 14. Perdão, o que está escrito no versículo 15. Eu vou ler só o finalzinho do 15, tá? Capítulo 3, versículo 15. Observe a palavra, irmãos, do rei. Veja a palavra do rei. A palavra do rei é o seguinte: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Observe então que a grande questão aqui é quem é que pode salvar. Vocês estão notando? O rei faz um desafio. O rei mandou construir a estátua, o rei colocou, deu decreto, com aquela música toda maravilhosa, a estátua era brilhante de ouro, né? E o rei faz um decreto e diz assim: todos têm que se prostrar diante da estátua, reúne todas as autoridades e todo o povo também devia estar lá, e ele diz assim: agora todos se prostrem, porque se não se prostrarem, vão ser jogados na fornalha ardente. E ele repete para os 3 rapazes que não tinham se prostrado na primeira vez, e faz essa ameaça e diz assim para eles: olha, quem é o Deus que vai poder salvar vocês? Não existe Deus Salvador que possa salvar vocês das minhas mãos. Qual é a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego? É a resposta que eu li com vocês no versículo 17. Vamos ler de novo? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eles dizem: rei, tu estás enganado. Há um Deus que pode salvar da fornalha. O rei fica tão indignado, tão irado, fica vermelho de raiva, conforme o versículo 19, ele se enche de furor, muda o seu aspecto, e ele então manda esquentar 7 vezes mais a fornalha, manda os homens mais fortes do seu reino amarrarem os rapazes e jogarem na fornalha. E como a coisa foi tão urgente, tão louca e tão imprudente, movida pela raiva do rei, aqueles homens
morreram no momento que eles se aproximaram para jogar os rapazes, mostrando que somente um poder sobrenatural. Veja, irmão, nós estamos falando dos homens mais poderosos do Império Babilônico. E eles morreram mostrando que a humanidade não pode fazer nada contra o fogo, contra a fornalha. Mas então, Deus se manifestou na fornalha, caminhando com os seus servos e operando de uma tal maneira que o fogo estava lá, mas ele não consumia o corpo dos rapazes, a roupa dos rapazes, o cabelo dos rapazes, e eles foram tirados lá. O rei mesmo ficou impressionado, mandou eles saírem, e não tinha nem cheiro de queimado. Quem fez isso, irmãos? Deus, somente. Então, vocês percebem a semelhança do capítulo 2? Isso você vai encontrar por toda a Bíblia. Só o Senhor salva. Vocês lembram quando Jonas estava na barriga do peixe? Ele fez uma oração. E ele disse, do Senhor vem a salvação. A salvação vem do Senhor. Só o Senhor salva. Meus irmãos, agora, o que nós temos também a semelhança do capítulo 2? É que os rapazes confiam nessa verdade. Confiam no seu Deus. Eles dizem, rei, tu estás enganado. Nós confiamos. Deus pode nos livrar. Se ele não quiser nos livrar, amém, vamos morrer. Nós não podemos adorar outro Deus. Mas ele pode nos livrar. Eles confiam no Senhor. Eles confiaram no Senhor no capítulo 2, oraram ao Senhor para que Deus desse a revelação. Eles confiam no Senhor no capítulo 3, diante da fornalha ardente. E aí, meus irmãos, Deus salva mesmo. E essa salvação de Deus, ela é maravilhosa. O versículo 25, eu convido os irmãos a lerem novamente comigo, ele diz assim, o rei falando, respondeu dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Vejam, foram jogados 3 servos do Senhor, mas o rei agora vê 4, e esse quarto homem, ele é diferente dos outros homens. Não sabemos o que o rei viu, por que o rei percebeu que aquele homem, que aquele ser, que aquele anjo, ele era diferente, era sobrenatural. E ele diz assim, olha, é o filho, o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Eu disse para vocês, quando nós fizemos a exposição aqui, que não precisamos duvidar, meus irmãos, da verdade de que este homem que aparece na fornalha é o próprio Jesus pré-encarnado. É a segunda pessoa da Trindade. É o Filho de Deus que se apresenta junto com seus servos na fornalha, está com eles no fogo e opera de uma tal maneira que aquele fogo não destrói o corpo, não fere o corpo. O rei diz, eles estão andando e eles não sofrem nenhum dano. Eles estão passeando na fornalha. E este homem está passeando com eles, este homem caminha com eles, esse homem está com eles. Jesus estava com Sadraque, Mesaque, Abidnego. Jesus é o Deus conosco. Jesus é o Emanuel, o Deus presente. Jesus é aquele que se encarnou na Virgem, é aquele que, lembra de João? No princípio era o verbo, João capítulo 1, todo mundo tem de cor, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas aí mais adiante ele diz, e o verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. Ele esteve aqui nesse mundo. Cristo veio aqui nesse mundo, andou em Jerusalém, comeu conosco, bebeu conosco, andou neste mundo, sofreu as nossas dores e morreu no nosso lugar. O Emanuel, esse rei do capítulo 2,
é o servo sofredor do capítulo 3. Podemos dizer que isso, em figura, está apontando para aquele que vem para o meio das nossas dores, para o meio da nossa fornalha neste mundo, para nos dar salvação. Nós vemos aqui, meus irmãos, então, que Deus traz salvação, trazendo revelação no capítulo 2, mostrando que Ele é o Rei, também no capítulo 2, mas mostrando também que Ele está presente com os seus sofridos para salvá-los, para resgatá-los da fornalha ardente. No capítulo 3, Ele é Rei, Ele é profeta, Ele é o servo sofredor, o sumo sacerdote que veio a este mundo para participar das nossas dores, dos nossos sofrimentos, da nossa morte. Meus irmãos, o final, mais uma vez esse final, essa salvação também do capítulo 3, a semelhança do capítulo 2, produz louvor a Deus, produz adoração a Deus. E o próprio rei, meus irmãos, é impressionante isso. Às vezes nós lemos assim o texto e nós não paramos para pensar. Eu convido vocês a pensarem no fato de que esse homem é orgulhoso, idólatra, arrogante, ególatra, ele se achava Deus, ele disse, quem pode livrar da minha mão? Esse mesmo homem agora diz o que está no versículo 28. Vamos ler? Falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Mas veja, irmãos, eu já destaquei bastante nos últimos dias a firmeza dos rapazes, né, que o rei destaca aqui, eles ficaram firmes, mas agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que o rei diz, ele enviou o seu anjo, este Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele livrou os seus servos que confiaram nele. Vê a fé? A fé sempre está presente quando está presente a salvação de Deus. Eles descansaram no Senhor. Este Deus entrou com eles no fogo, se fez presente no fogo, participou daquela situação. Estava ali com eles, na sua dor, no seu sofrimento, na sua fornalha. Irmãos, o rei louvou a Deus. Tanto o capítulo 2 como o capítulo 3 está, guardem isso, humilhando os deuses da Babilônia. Vou repetir, meus irmãos. Tanto o capítulo 2 como o capítulo 3 está humilhando o rei, aliás, os deuses da Babilônia. Porque os adoradores dos deuses, os sábios que adoravam deuses, não puderam trazer a interpretação. Mas o profeta de Deus, o Senhor, trouxe. Os poderosos da Babilônia e os deuses de Babilônia, os poderosos homens não puderam ser salvos da fornalha. Eles morreram, aqueles soldados poderosos. A Babilônia, com seu poder político, não pôde salvá-los. A força daqueles homens, o poder daqueles homens, não pôde salvá-los. Nabucodonosor não pôde salvá-los. A estátua que Nabucodonosor erigiu, levantou, não pôde salvar aqueles homens. Eles morreram na fornalha. Os deuses todos da Babilônia não puderam salvar, mas o Senhor salvou os seus servos da fornalha. E não só salvou, mas habitou com eles ali, esteve presente com eles ali. Irmãos, Deus está mostrando para nós nesse texto, deixa eu lhes falar, porque isso tem uma aplicação direta com os nossos dias. As pessoas hoje vivem para os ídolos. Elas gastaram todos esses dias do ano que está encerrando, servindo o dinheiro, servindo o poder político, servindo os seus bens, servindo suas famílias, servindo as suas ideologias,
servindo as suas filosofias, erigindo deuses, erigindo estátuas, se prostrando diante delas, passaram cada dia deste ano adorando ídolos, e Deus está dizendo para nós aqui, aquilo que Paulo diz lá no capítulo 4, que eu li com vocês hoje de manhã, esses deuses não são deuses, esses deuses não podem salvar. Essa também é a mensagem da Bíblia. Deus diz para o povo de Israel, quando o povo de Israel transgrediu e se voltou para os deuses, Deus disse: esses deuses não podem salvar vocês, porque só o Senhor salva. Todos os nossos ídolos, irmãos, os ídolos da humanidade não salvarão a humanidade. Não salvarão a humanidade da morte, da perdição eterna, da destruição eterna, da consequência do pecado, da maldição do pecado. Mas o nosso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Rei Jesus, para que ele viesse a esse mundo, perecesse, morresse, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Eu quero dizer para os meus irmãos que assim como o Êxodo, assim como outros exemplos que nós podemos lembrar no Antigo Testamento de salvação, assim como, por exemplo, José salvou a sua família do Egito. José é um tipo de Cristo. Assim também aqui nós podemos ver que Deus está prometendo nessas salvações a maior salvação que viria do seu Filho Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que ambas as salvações apontam para o Senhor Jesus Cristo. A salvação no capítulo 2, que é a salvação ligada à revelação, coloca, nós também podemos crer, porque a Bíblia está cheia de tipos, coloca Daniel como um tipo de Cristo. Porque você vê no texto o seguinte: nenhum mago conseguia resolver, mas entrou Daniel, ele trouxe a revelação de Deus. Daniel é um tipo de Cristo. Daniel é um tipo de Cristo como o profeta. O profeta, nós precisamos da revelação de Deus através de Cristo. E é por isso que na Bíblia Jesus é chamado, especialmente por João, mas não só por João, mas ele é chamado de o Verbo, a palavra, a revelação. Jesus também é chamado de, no próprio Evangelho de João, ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui está esse Salvador, que é a luz, porque ele traz para nós a revelação do nosso problema, que o nosso problema é a idolatria, dos nossos pecados. Ele traz a revelação de que só Ele pode nos salvar. Ele traz a revelação de que nele existe plena justificação dos nossos pecados e a santificação e a vitória final. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que nós precisamos. Ele é a lâmpada que brilha. Ele é o sol da justiça. Ele é aquele que nós precisamos nos aproximar, porque ele disse assim: irmãos, a luz veio ao mundo, e aqueles que são da luz, que são de Deus, se aproximam da luz, querem a luz. A luz é salvadora, a luz mostra e nos dá direcionamento e esperança. Jesus é essa luz. Mas em segundo lugar, meus irmãos, no capítulo 2, aqui é mostrado também Cristo como o Rei. E aqui é claríssimo, porque Daniel diz: no meio desses reis virá o reino de Deus, através daquela pedra que é cortada sem mãos, e a pedra é Jesus. Jesus é a pedra. Jesus é a rocha. Jesus é o Rei. Jesus é aquele que foi enviado a esse mundo para ser o nosso Rei. Ele não somente é o profeta, mas ele é o Rei que nós precisamos. Ele é o Rei que nós precisamos, porque ele nos salva dos nossos inimigos espirituais. Ele nos salva de Satanás, que oprime a humanidade desde a queda. Ele nos salva do nosso próprio pecado, da nossa própria pecaminosidade,
que nos mata, nos destrói, morrendo na cruz e nos enviando o seu poderoso Espírito Santo que nos justifica, que nos santifica, ele nos salva da nossa própria carne, da nossa própria natureza pecaminosa, que trabalha contra nós, que nos destrói, meus irmãos. Ele é o Rei porque ele nos conduz no meio desse mundo cheio de perigos até a Nova Jerusalém. O seu reino está nesse mundo e ele controla a sua igreja pelo seu Espírito, pela sua palavra, pela pregação do Evangelho, e ele está nos guardando. Se você é um crente em Cristo Jesus, Jesus é o seu rei e ele está guardando você. Ele está dirigindo você até aquela grande cidade, a Jerusalém Celestial. Mas nós precisamos também de um Jesus Cristo que vem, meus irmãos, para a nossa fornalha, que vem participar das nossas dores, que vem participar dos nossos sofrimentos, meus irmãos. Este rei, ele está presente na fornalha de Sadraque, Mesaque e Abidnego, caminhando com eles. Ele é um rei manso, humilde, que nasceu de uma virgem em Belém. Desprezado, não tinha nem lugar para a hospedagem deles, e ele viveu homem de dores, homem que não dava valores aos poderes deste mundo, que não buscava privilégio deste mundo, que foi perseguido, difamado, maltratado, morto numa cruz. Mas quando ele estava sofrendo tudo isso, ele estava aqui na nossa fornalha, meus irmãos. Ele estava no nosso mundo. Nós somos esses pecadores miseráveis. Nós somos aqueles que estão debaixo da maldição, porque todos nós, em Adão, e também por causa dos nossos próprios pecados, estamos contra Deus, contra a glória, fomos expulsos do paraíso, estamos morrendo cada dia mais nesse mundo. E nós, sem Ele, iríamos para o inferno eterno. Nós, sem Ele, jamais poderíamos enfrentar o grande e terrível juízo final. Nós, sem Ele, participando dos reinos desse mundo, Ele mesmo nos destruiria, porque Ele virá, Ele que veio na cruz, virá como Rei para destruir todos os inimigos do reino de Deus. E se nós sem Ele seríamos, sem Ele como Redentor, sem Ele como aquele que andou na nossa fornalha, sem Ele como aquele que veio a este mundo e viveu, se tornou homem como nós e foi até a cruz por nós, sem Ele, nós seríamos esmiuçados pela terrível ira do Senhor que virá sobre a humanidade. Ele nos salvou da ira de Deus, por mandato, por ordem do próprio Deus Pai. Por isso que Ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que vocês não pereçam, para que vocês não morram, quando vier então o grande e terrível dia do juízo. Ele teve que morrer, teve que estar conosco, teve que andar na nossa fornalha, teve que tabernacular aqui neste mundo, habitar conosco. E como João diz, vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Todavia, meus irmãos, só viu esta glória os que creram. Daniel creu, Sadraque, Mesaque e Abidnego creram no capítulo 2, Sadraque, Mesaque e Abidnego creram no capítulo 3. E assim, o anúncio da palavra é: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a cada criatura. Quem crê, quem confiar nesse Salvador, quem deixar toda a confiança na humanidade que não pode salvar, nos reis desse mundo que não podem salvar, nos fortes soldados de Nabucodonosor que não podem salvar, nas estátuas que os homens levantam e que adoram que não podem salvar. Quem deixar a confiança nos deuses falsos e olhar para a cruz do Senhor Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador, e colocar toda a sua fé nele como o único Salvador, como Paulo disse, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esses são salvos, justificados, pois, pela fé
temos paz com Deus. Romanos capítulo 5. Temos paz com Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o convite da Bíblia, o chamado da Bíblia, a convocação da Bíblia, e a igreja tem que sair por esse mundo anunciando à humanidade, dizendo: pecadores, arrependam-se dos seus pecados e olhem para Cristo Jesus, o Salvador. Confiem nele, baixem suas armas, confiem nele e vocês serão salvos. E essa é a mensagem que eu tenho a vocês hoje à noite, meus irmãos. Se por acaso alguém aqui ainda não está salvo, eu quero lhes anunciar a salvação em Cristo Jesus, a salvação bendita naquele Rei Jesus que foi até a cruz morrer por pecadores como nós. Se você confiar nele, você será salvo. Confie em Jesus, ponha a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E esta salvação, meus irmãos, essa bendita salvação, essa gloriosa e maior de todas as salvações nas Escrituras, glorificam mais que todas ao Pai Celestial. O Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 15, só para citar um exemplo bíblico: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Toda vara que estando em mim não der fruto, ele corta, mas aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E mais adiante ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que dês muito fruto. O Pai Celestial é glorificado na videira, em Cristo, e nos galhos que estão enxertados em Cristo, dependentes de Cristo, vivificados em Cristo, por Cristo, e frutificando em Cristo Jesus, o Salvador, o Redentor. O Pai Celestial é glorificado. A igreja do Senhor Jesus Cristo está nesse mundo, meus irmãos, proclamando a salvação, em vivendo essa salvação todos os dias, em frutificação do Espírito Santo. Glorificar o Pai Celestial. Por isso que Jesus também diz em Mateus capítulo 5, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Portanto, que vocês salguem, que vocês iluminem, que vocês pratiquem boas obras, que vocês sejam pessoas santas, piedosas, que vocês ajam de acordo com Daniel, firme na adoração a Deus, de acordo com Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostram diante das estátuas dos Nabucodonosor de hoje, que vocês amem a Deus, amem o próximo, glorifiquem a Deus numa vida de amor a Deus e ao próximo. E assim diz o Senhor Jesus Cristo: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está onde? Nos céus. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Essa é a palavra da gloriosa salvação no Senhor Jesus Cristo, que o Senhor dá para que a igreja anuncie e viva e glorifique o nome do Senhor. Eu gostaria de, nessa noite, de deixar 2 conselhos para nós encerrarmos aqui, meus irmãos. Eu já fiz aqui um anúncio, né? Um chamado, mas eu quero fazer mais uma vez. Se alguém aqui tem dúvida da sua salvação, da sua situação espiritual, olhe para Jesus. Eu quero anunciar aqui claramente nesta noite que Jesus é o Salvador, que morreu por pecadores como você. Creia nele e você será salvo. Agora quero falar também a você que já creu, que é um crente em Cristo Jesus. Irmão, continue crendo. Continue olhando para Cristo. Todos os dias vá ao pé da cruz. Porque o Evangelho não é só para o início, não. O Evangelho é para toda a carreira cristã. Nós não somos salvos só no início. Nós somos salvos continuamente. Nós já fomos justificados. E agora nós estamos sendo o quê? Santificados. E tudo é graça. Não tem nada por nós, não tem nada pelo nosso poder, pela nossa potência. Meu querido irmão, essa é a mensagem, por exemplo, da gloriosa, da maravilhosa carta aos Gálatas. Os Gálatas estavam começando a serem convencidos de deixar de confiar em Cristo para confiar na sua justiça, no seu poder. Não, meus irmãos. Eu quero dizer a vocês, crentes em Cristo Jesus, continue olhando para a cruz de Cristo. Vocês já foram salvos, vocês já foram justificados,
vocês agora têm poder, o Espírito Santo habita em vocês. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, essa é promessa do Senhor: o pecado não terá domínio sobre vós. Andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não vos conformeis com este século, diz o apóstolo Paulo, mas transformai a vossa mente, renovai a vossa mente. Meus irmãos, nós somos chamados para uma guerra, para uma luta. Você lembra do apóstolo Paulo lá no capítulo 6, não me confundi agora, no capítulo 6 de Efésios, em que ele diz: nós temos que lutar, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades desse mundo tenebroso. Então vistam toda a armadura de Deus. Nós estamos numa batalha, é uma batalha ferrenha, uma batalha grave, é uma batalha séria, meus irmãos. Todos os dias nós temos que matar um leão, todos os dias nós temos que mortificar os nossos pecados, todos os dias nós temos que resistir à Babilônia do nosso século, dos nossos dias, todos os dias nós temos que ficar firmes para não nos prostrarmos diante das estátuas de ouro levantadas pelos reis deste mundo. Mas nós já somos mais que vencedores. Lembra que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8? A batalha é real, mas Cristo já ganhou a vitória na cruz. Mas essa batalha tem que ser vivida. O Senhor nos convoca para a batalha da piedade, da santidade, do amor, da adoração, da firmeza, meus irmãos. Por que eles eram firmes? Porque eles estavam conscientes de que eles estavam numa batalha e que eles tinham que ficar firmes a favor do Deus verdadeiro, mesmo que tivessem que ir para a fornalha ardente. Então, olhando para Jesus, confiando nele, dependendo dele, dependendo da sua graça, dependendo do seu Espírito, seja santo. Ame a Deus, adore ao Senhor, não se prostre diante dos ídolos desse mundo. Seja firme, meu irmão, porque a sua firmeza não vem de você, a sua firmeza vem da cruz de Cristo, daquele que já morreu e já te salvou e vai te levar. Lembra que eu disse que ele é o rei que está conosco. A batalha é verdadeira, mas o rei Jesus está na nossa frente, o nosso capitão, o nosso rei Jesus, ele nos levará até a Jerusalém. Mas por último, eu quero lhe dar um conselho, meu querido irmão. Meus irmãos, contemple a salvação. O texto nos mostra de uma maneira maravilhosa que um rei pagão, ao ouvir o sonho interpretado, o sonho descrito, interpretado, louvou a Deus. Um rei pagão, ao olhar para a fornalha ardente e ver 4 homens, os 3 rapazes, mais o 4º homem, que parecia filho de Deus, andando com eles, louvou a Deus. Então você quer ser firme como Sadraque, Mesaque, Abidnego? Você quer se deleitar e amar cada vez mais a Deus? Você quer entender cada vez melhor a glória de Deus e a bobagem e a tolice dos ídolos? Você quer ser firme? Medite na cruz de Jesus. Medite na gloriosa obra de salvação desse Deus cheio de amor, cheio de graça, que enviou o Filho dele. Meu querido irmão, todos os dias, pega a sua Bíblia e diga para Deus: Deus, eu quero ver, eu quero entender melhor a salvação que está nesse livro, que o Senhor anunciou, que o Senhor prometeu, que o Senhor cumpriu na cruz de seu Filho. Eu quero te conhecer mais, eu quero conhecer mais do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, porque até os anjos fazem isso, irmãos. Os anjos estão olhando para nós, os anjos olham para essa humanidade caída e olham para o fato de que o Filho de Deus veio a esse mundo e olham para a realidade de que Ele está salvando um povo, tirando desse lamaçal de pecado e tornando de uma mulher desonrada, fazendo com que ela seja uma mulher pura, a noiva de Cristo. Os anjos estão olhando para isso, para contemplarem e entenderem melhor ainda o Deus Santíssimo. E nós somos convocados, somos chamados nesta noite, pelo exemplo de um pagão, veja só, pelo exemplo de Nabucodonosor, a contemplarmos a salvação, a nos deleitarmos nessa salvação,
a amarmos mais esse Deus Salvador e a dizermos junto com Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, enviou o seu filho e livrou a mim, o seu servo. Graças seja dada a esse Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Ó Senhor, é um fim de ano, Senhor, e que ao findarmos este ano e ao iniciarmos, se o Senhor nos permitir, daqui a algumas horas, adentrarmos no 2024, nós queremos pedir, ó Deus, que pelo Seu Espírito Santo, pela Sua graça bendita, maravilhosa, o Senhor opere na nossa alma, no nosso coração, Senhor, para que nós possamos entender melhor hoje e a cada dia do novo ano, indo a Ti, indo à cruz, indo à palavra, entender o Seu amor que está lá na cruz do Calvário, naquela grande e terrível obra, terrível para o Filho de Deus que morreu, que deu a sua vida por pecadores tão vis, para fazer de nós justificados, santos, adoradores do Deus vivo, para fazer um Daniel, para produzir um Sadraque, Mesaque e Abednego, para operar e fazer com que nós sejamos amantes de Deus. Nós, imagine nós que odiávamos a Deus, agora te amamos, Senhor, e que nós possamos, todos nós estamos aqui, se alguém ainda não creu, que creia hoje à noite. E todos nós crentes possamos ir à cruz todos os dias desse novo ano, pelas Escrituras, meditar, guardar o dia do Senhor, estar aqui para ouvir a palavra todos os domingos e para compreender cada vez melhor o amor, a graça, a misericórdia na cruz de nosso tão bendito Salvador Jesus Cristo, o nosso profeta, o nosso rei, o nosso servo sofredor, o nosso sumo sacerdote que deu a sua vida para nos salvar. Abençoe os teus servos, Senhor, a todos nós, e seja louvado o seu nome através das nossas boas obras como resultado da salvação, e que muitos possam conhecer Jesus através do nosso testemunho nesse novo ano. É o que pedimos para o novo ano, mais que tudo, o amor crescente a Ti e a glória do seu nome por nossas vidas. Em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor. Em Cristo oramos e agradecemos. Amém e amém.